Muito bom dia para você que está acompanhando a programação aqui da TV Nova. Sejam bem-vindos ao Cuide Mais de Você, mais um programa lindo, especial para você que está aí nos acompanhando. Aproveita e acessa o nosso Instagram para ficar mais conectado com a gente, tá certo? Está aí embaixo, o programa Cuide Mais de Você. Por lá, a gente vai responder suas mensagens, você pode mandar sugestões, né, de temas que você quer ver por aqui e a gente vai ficar mais grudadinho com você que está aí do outro lado. Aproveite e segue também o Instagram da TV Nova, @TV Nova Nordeste, e acompanha toda a nossa programação aqui da casa, né, o nosso jornalismo, o nosso noticiário, para ficar por dentro de tudo, tá bom? Já estou aqui com o meu convidado especial, Cadu Lins. O Cadu é diretor-geral do Instituto do Autismo. Bem-vindo, Cadu, bom dia. Bom dia, Dani. Prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma aí, né? Vai contribuir demais. Amanhã é uma data super importante, né? Que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E por isso que a gente trouxe Cadu aqui no estado, ele está na frente, né? Levantando essa bandeira de inclusão, de tantas coisas, né, Cadu? E não podia ser diferente, a gente tinha que chamar ele para falar um pouquinho do trabalho dele. E eu vou começar perguntando para você como foi que o autismo entrou na sua vida, né? Porque eu conheci o Cadu na área de educação física, né? Com o Instituto do Autismo, que faz o maior sucesso, que leva qualidade de vida, saúde para as pessoas. Como foi isso para você, essa mudada de chave? Dani, eu tô nessa área. É engraçado, esse pessoal acha que Cadu do nada mudou. Não, eu tô nessa área de autismo há mais de 10 anos. Só que era algo que foi tomando uma proporção maior, né? Era algo que foram chegando mais famílias, mais crianças. Eu fui vendo que autismo, eu brinco assim, autismo não tem muito meio termo ali. Quando eu fui entrando, de repente eu tinha que estudar muito aquele tema, eu tinha que conversar muito com as famílias. E de repente minha carreira foi mudando muito para isso, porque você vai sendo sugado para dentro ali, para cada vez mais estudar, se atualizar. A gente está falando de uma bandeira muito forte, né? Uma bandeira que precisa ser levantada, é uma bandeira que cada vez mais está tendo espaço, assim, em programas como o seu, para poder falar disso. Um monte de famílias que antes não tinham voz estão tendo. Então, há 10 anos atrás eu trabalhava com autismo, mas de pouquinho a pouquinho eu fui vendo que não tinha como não vir de vez, sabe? Então, em algum momento eu tive que vir de vez. 2014, 15 ali eu já estava 100% focado no autismo. Sempre começa assim, né, Cadu? Um aluno, uma procura, uma indicação, quando você vê, você está ali envolvido no universo, né? E hoje o seu trabalho é praticamente voltado 100%, eu posso falar assim? Pode falar, Dani. É exatamente assim, começou com uma criança, 2, 3, daqui a pouco eu via que não era só a criança, tinha as famílias, eu tinha que dedicar tempo para as famílias também. E de repente você estava com 50, 100 crianças ali e precisando das outras terapias, não só da educação física. Psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, e eu tinha que entrar um pouco naquela área também, chamando gente para a equipe, né? Então, de repente, eu estou 100% focado nisso, porque não tem outro jeito. Eu acho que quem trabalha com autismo foca muito naquilo ali. Você passa a viver, né, aquilo, né? Tem muito disso. Eu acho que quando você se apaixona também pela área, tudo muda, tudo fica diferente, né? Porque você trabalha com amor. No caso do autismo, eu uso uma frase até mais pesada. Não tem a opção de não se apaixonar. Outro se apaixona, outro não consegue trabalhar. Porque é tanta gente assim que você vai se ajudando no dia a dia que aquilo te mexe de um jeito. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou querendo falar que é fácil, mas depois que você entra de verdade ali, ou você se apaixona ou você não consegue estar no meio, assim, porque é difícil, mas é gratificante demais. É importante demais, ainda mais para mim, assim, falar sobre esse tema, tendo em vista que assim como muitas mães e pais e famílias vêm recebendo cada vez mais esse diagnóstico, eu também estou dentro desse universo aí, né, com meu filho Enzo, que também recebeu esse diagnóstico, e estou buscando informação, quanto mais informação melhor nessa área, né, Cadu? A gente tem que se informar, e eu acho que nesse programa, além de passar conhecimento para você, eu vou estar aprendendo também. Claro. Queria perguntar para você, Cadu, como você definiria o autismo? Só abrindo um parênteses, Anny. Mães feito você, assim, que me escolheram ali para conversar um pouquinho, tem sido o meu grande alvo de estudo, assim. Tipo, como essa mãe reage depois disso? Como ela supera esse luto depois do diagnóstico, sabe? Ela vai ter uma carreira pela frente, ela vai ter um caminho longo pela frente. Então eu tenho dedicado muito da minha vida a ajudar essas famílias a superar o dia desse diagnóstico e lutar, né? Dali para frente vamos ter um caminho longo, mas é um caminho prazeroso, é um caminho gostoso. Não é fácil, de novo, não estou romantizando esse caminho, mas assim que ela supera aquilo, fica uma luta bastante
estamos juntos nessa luta, né? Eu acho que assim, os pequenos avanços e conquistas se tornam gigantes. Então, por mais que seja uma caminhada difícil, eu já observei que cada vitória pequenininha, assim, cada evolução, a gente se revigora, sabe, para continuar. Perfeito. Definição do autismo. Autismo. O que é o autismo? Primeiro de tudo, o primeiro mito que a gente tem que derrubar. O autismo não é doença, tá? Ele não é doença. Ele é uma condição de vida. Então, a pessoa não adquire o autismo ao longo da vida. Ela nasceu autista. Pode ser que os sinais do autismo só venham se manifestar ao longo da vida, mas ela nasceu autista. É uma condição genética, tá? Então, quais áreas desses sinais podem ser afetadas? A gente fala que são 4 as principais. Cognição, a gente pode ter o autista que tenha déficits cognitivos ou até níveis cognitivos elevados. Sociabilização, a gente tem o autista que vai conversar com todo mundo e o outro que pode querer ficar mais isolado. Comunicação tem a ver com a fala dele, tem a ver com a forma como ele se expressa, como ele se comunica, não só com fala, tá, mas comunicação de maneira geral. E repertório motor. Ele pode ter problemas motores, déficits motores, gestos repetitivos ali, como a gente chama o flapzinho. Enfim, são essas 4 áreas: comunicação, sociabilização, cognição e repertório motor. Então, é uma condição de vida que pode afetar essas 4 áreas, seja para mais ou para menos. A gente fala muito que o autismo é um desenvolvimento atípico. O que é isso? Ele pode aprender antes ou depois dos marcos convencionais. Mas ele é uma condição de vida, não é algo... Essa frase é interessante, não é doença, gente, por favor, não é doença. Apesar de estar registrado como uma, né? Ele precisou ser registrado, essa informação é importante, Dani. Ele precisou ser registrado como doença, ele ganhou o CID dele, que é o Código Internacional de Doenças, o F84, para fins até de estudos, de direitos, na hora que você é autista, mas não tem nenhuma condição ali registrada, é como se você não existisse. Desculpa a sinceridade. Então, quando ele ganhou esse código, ele passou a ser mais estudado, ele passou a ter mais profissionais focados na área, passamos a ter mais leis de inclusão, sabe? Passamos a ter direito a benefícios sociais. Então, ele precisou ganhar um código, mas, cientificamente falando, ele não é doença. Agora, diferente de você trabalhar com pessoas, com crianças, adultos, autistas, é você abrir um instituto e lá dentro você trabalhar com profissionais da área que precisam de determinadas especializações. Como foi a criação do Instituto do Autismo para você? O autismo, é isso que eu estou falando, em algum momento ele começou a demandar uma energia, uma atenção muito grande por isso. Na hora que você quer desenvolver uma criança como um todo, você tem que olhar para todas as áreas: fala, cognição, comunicação e repertório motor. E basicamente eu atuava em uma delas. Então eu precisava achar outros profissionais, eu precisava achar outras equipes para me ajudar a desenvolver aquela criança como um todo. Inclusive tem estudos já mostrando que se esses profissionais não se comunicam, o desenvolvimento da criança tende a não ser o melhor. Então ele vai ter vários profissionais separados e não se comunicam, tende a ter algum probleminha de falha no programa, sabe? Então eu digo, não, quer saber, eu vou trazer todo mundo para dentro, vou trazer os profissionais para cá, vamos capacitar, vamos montar uma equipe muito legal de certificados e buscando tudo que tiver de atualização no autismo para a gente oferecer o que tiver de melhor, de melhor no sentido desde a estrutura, a conhecimento, a profissionais, sabe? Para essa criança. Foi aí que eu vi que tinha uma falha, na verdade, em como se estava tratando o autismo. Autismo era muito tratado em consultório, com profissionais separados. Eu digo, não, vamos montar uma equipe aqui multidisciplinar. Jaleco branco, né? Que acaba intimidando criança. Criança morre de medo, assim. Desde isso, desde a da roupa dos profissionais a gente pensou. Então, se não é doença, por que ele está de jaleco? Sabe? Jaleco branco para completar. Até de outras cores. Alguns espaços até acabam atuando. Eu não gosto. Eu particularmente acho que a criança tem que ir para uma terapia pensando que vai brincar, se divertir. E o que é verdade? A gente utiliza o ABA, que é a análise de comportamento aplicada, e o ABA é comportamento. O ABA é como a criança se comporta na piscina, na sala, na escola, na areia, na praia, no shopping. Então, por que eu tenho que estar de jaleco? O jaleco, na verdade, é só uma coisa que a gente criou lá, mas o ambiente, as paredes são coloridas, a farda, para ele nem perceber que está sendo tratado. Ele se desenvolve brincando, eu falo muito isso, assim.
No segundo bloco eu vou mostrar algumas imagens, mas antes disso, quantas crianças hoje o Instituto do Autismo atende e onde ficam as unidades? A gente tem 3 unidades abertas, uma em obras, que é uma unidade em Boa Viagem, uma unidade em Biribeira, uma unidade em Igaraçu e uma unidade no Poço da Panela em obras, que abre agora, já daqui a 60 dias está aberta. Eita, coisa boa. Está anunciando aqui em primeira mão, tá? Coisa boa. A gente atende hoje cerca de 300 crianças em todas as unidades, e estão abrindo mais vagas, mas durante o ano a gente faz várias ações sociais, que a última que a gente fez em janeiro agora atingiu mais de 1.500 famílias. A gente geralmente faz janeiro e julho, colônia de férias, e faz durante o ano, assim, tem mais 2 ou 3 eventos sociais que a gente faz, que a gente chama de Gincana da Família, que é onde a gente atende mais de 200 famílias cada evento também. Então, se for contar aí, num ano a gente atende fácil 5.000 famílias de maneira geral, seja com as terapias ou seja com ações sociais, com ações desde a orientação a laudo médico, enfim. Como é que você vem enxergando, Cadu, esse boom? Assim, eu não sei se realmente os casos aumentaram ou se o diagnóstico aumentou pela questão da gente ter mais acesso mesmo à informação, né? Qual a tua opinião sobre isso? Essa pergunta é interessante. De fato, está vivendo um boom, tá? A gente não pode negar esse boom. E a pergunta é, por que tem esse boom? E sim, chegamos na conclusão que desde 2012, que é quando o CID ganhou o valor dele ali, o autismo ganhou seu valor, tem um novo manual do diagnóstico, que chama Manual do Diagnóstico o 5, Manual do Diagnóstico 5, que ele pegou outras características que antes não eram consideradas autismo e incluiu no CID do autismo. Então, características que antes, pessoas que tinham algumas características que antes não eram consideradas autistas passaram a ser. Ele ganhou um código, então mais laudos passaram agora a ter laudo, antes eram outras síndromes. Meninas no passado tendiam a não ser diagnosticadas, tanto que diziam que era uma condição muito masculina, que em algum momento chegou a se falar que era o mundo azul, que era só uma síndrome masculina, e já derrubaram isso, sabe? Então, meninas passaram a ter mais diagnóstico. Sempre existiu, mas outras características, mais informação, todo mundo tem mais acesso hoje à informação. Então, não tem nada diferente acontecendo pelo menos provado até hoje, que seja a alimentação, que seja a época. Não, mais características, mais laudos, descobriu-se que não é só de menino. Enfim, tudo isso contribuiu para que a gente aumentasse o número de laudos. E os tratamentos também, né? No passado não se diagnosticava porque tinha muito menos profissionais para isso também. Hoje você tem mais médicos, você tem mais locais de terapia. No passado não se tinha, então se tinha muita frase, né? Deixa ver se ele desenvolve, bota na escolinha para ver se ele desenvolve. É verdade. Hoje não, dá o laudo e começa a intervenção para poder dar a oportunidade a ele se desenvolver. Coisa boa. A gente vai fazer o seguinte, viu, Cadu? A gente vai para o intervalo rapidinho, mas já a gente volta falando mais sobre esse tema, autismo. Fica aí. Estamos de volta, mas antes de continuar o papo aqui, a gente vai ver a dica do Breno Rodrigues com o momento Cuide Mais do Seu Sorriso. Confere aí. E a minha dica hoje de saúde é, sempre que for comprar uma escova de dente, prezar para comprar uma escova de dente que seja de cabeça pequena e de cerdas macias. Por quê? Porque ela vai conseguir chegar ali naquelas regiões mais posteriores, tá? Onde a higiene geralmente ela é mais difícil. Então, quando for comprar escova de dente, gente, sempre lembrar, comprar uma escova de dente que seja cabeça pequena e cerdas macias. Dani, é com você. Muito obrigada, meu amigo Breno, por essa super dica. Um beijo pra você. Não pôde estar aqui hoje, Cadu, mas estava super ansioso para te conhecer. Bom que eu venho de novo. Já vem de novo. A gente tá batendo um papo aqui sobre autismo, né? Sobre a incidência no Brasil, sobre o trabalho de Cadu. Amanhã, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A gente estava falando sobre o Instituto do Autismo. Fala um pouquinho mais, Cadu, de como foi para chegar aonde está hoje. Porque hoje você tem várias unidades, toda uma estrutura. Eu vou pedir para os meninos mostrarem algumas fotos. Como é a tua rotina por lá? O que essas crianças fazem por lá? Conta pra gente. É engraçado isso, né? Quando o pessoal que não entende bem de autismo vem conversar e faz, Cadu, como é? Como é que funciona? Fazem o quê?
É assim, é importante falar. A principal ciência que a gente aplica nas crianças é o ABA. Análise, é tão falado isso, aplicado. né? A gente Exatamente. pesquisa no tema, a gente já ouve falar do ABA. ABA é o que se tem de mais, você não quer usar a palavra moderna, de mais comprovado, essa é a palavra, no desenvolvimento de crianças, de pessoas autistas, de maneira geral. Basicamente é o seguinte, a gente analisa o comportamento dele em diversas situações e condições, tá? E a reação dele. E daquilo ali a gente vai atuar em cima da causa, justamente para poder entender. A gente fala antecedente, consequente, enfim, são termos mais técnicos. A primeira unidade foi qual, Cadu? A primeira unidade foi na Imbiribeira. É dentro de um clube que a gente tem campo, quadra, areia, piscina. A ideia de fato é a gente deixar a criança confortável do lugar que ela está e que a gente possa analisar de fato esse comportamento dela nos mais diversos ambientes, né? Com barulho, sem barulho, simulando a escola, simulando uma festa infantil. Tem hora que a gente pega as crianças para levar para a rua mesmo, para poder fazer as externas que a gente chama. Desde externa com muita gente, de ir para a praia surfar, a um cinema. Tem hora que a gente vai para um posto de gasolina aprender a dar troco. Aí eles fazendo a parede de escalada, fazem muito esportes também. Que essa frase é engraçada, que eu digo, antes de ser autista, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele gosta de brincar, de se divertir, de sociabilizar, sabe? Eu tento desmistificar muito isso, Dani, que o autista, não, gente, é uma pessoa como outra qualquer, assim, que tem algumas características que precisam ser trabalhadas, sabe? Eu tento desmistificar um pouquinho de que autismo é algo do outro mundo, assim. Então, como que é a rotina deles? A gente funciona quase como uma escola, eles chegam 7h15 da manhã, e geralmente vão até 12h30, e aí começam. De 7h15 às 8h ele tem psicólogo, de 8 às 8h45 ele tem natação, de 8h45 às 9h30 ele tem nutricionista para trabalhar muito seletividade alimentar. Sim. De 9h30 às 10h15 ele tem fonoaudiólogo, alguma questão de fala. 10h15 às 11h ele tem outro esporte, que é a psicomotricidade, que vai trabalhar isso no campo de futebol. De 11h30 às 12h15 ele tem terapia ocupacional, que vai trabalhar alguma questão sensorial de ele não anda descalço, ou ele só gosta de objetos de bola, ou de carrinho, ou de textura, enfim, várias texturas. E aí ele larga. E aí quando ele vai para a escola à tarde, a gente funciona muitas vezes no contraturno escolar, ou vice-versa, tá, gente? Ele vem de manhã, ele vai de manhã para a escola e volta de tarde. A gente ainda manda um acompanhante terapêutico para a escola, que é outro profissional que vai ficar com ele na escola, não para ensinar a parte pedagógica, que isso é obrigação da escola, mas para ajudar ele a se comportar, para que aprenda a matéria pedagógica. Cadu, o que é ajudar a se comportar? Cada criança vai ter sua peculiaridade, então às vezes ele não gosta de barulho, ele tem que sair da sala por um momento. Então esse profissional é quem analisa tudo isso e ajuda ele a se desenvolver. Ou seja, de maneira geral, o tratamento mais indicado hoje é terapia um turno inteiro e acompanhante na escola no outro turno. E aí sim você tem um resultado, assim, tem nem como descrever assim em palavras, mas são resultados que enche o coração assim de ver. É verdade. Eu queria que, pegando justamente esse ponto da importância dessas horas, né, de dia de terapia, de todas essas atividades, o que é que você vem vendo hoje no cenário atual, né, com planos de saúde, com a saúde pública, o que é que está faltando, sabe? Eu acredito que eu pelo menos tenho visto que está tudo se adaptando, né, a esses novos diagnósticos. O que é que precisa mais, assim, o que é que você fica mais triste quando vê? A palavra é essa mesmo, Dani. Eu fico triste. Eu vejo, obviamente, uma melhora de 10 anos para cá. Demais. Mas, vou aproveitar o espaço aqui da TV para falar que ela tá lenta em relação a tudo que vem acontecendo, sabe? Para tu ter ideia de um número, 2007, 2008 ali, acho que posso estar errando um ano em um para lá, um para cá, a gente tinha um autista para cada 122 nascimentos. 2020, o último estudo que saiu, estava um autista para 44. Olha que diferença grande a gente tem. E já tem estudos mais recentes, aí estão terminando um censo. Pela primeira vez estamos tendo um censo no Brasil com a pergunta, tem algum autista na família? Já se fala de locais de 1 para 30. Ou seja, olha como aumentou o número de autistas
E não na mesma velocidade aumentou o conhecimento sobre isso, não na mesma velocidade tem aumentado a quantidade de profissionais sobre isso, de políticas públicas, de questões, de planos de saúde. Está todo mundo meio tentando se adaptar, mas eu vou fazer uma crítica aqui. Não estão indo na mesma velocidade que a causa pede, sabe? Não estão indo. A gente, como eu falei no quadro anterior, a gente abriu uma colônia de férias gratuita em janeiro agora. Em 6 horas, pouco mais de 6 horas, a gente preencheu 1.800 vagas. Então, assim, as mães de autista não estão desesperadas, no sentido de não sabem para onde ir. Se elas não têm plano de saúde e recorrem à saúde pública, não estão achando profissionais. Se elas recorrem a um laudo, até buscar o laudo. Olha que loucura eu vou falar, gente. O sonho era que a terapia fosse feita de maneira intensiva, como a gente conversou um pouquinho atrás. Mas eu já nem estou indo para o sonho, eu estou indo para a linha do tipo, ela precisa de um laudo para comprovar a condição do filho para poder brigar por um benefício social, que é o BPC e o LOAS, que é o salário mínimo quando a família tem condições de miserabilidade ali, ela comprova essa questão. Então, falar de terapia hoje na saúde pública, a gente está falando de uma utopia, infelizmente, não é algo acessível. E na questão de quem tem plano de saúde também estamos enfrentando muita dificuldade. Os planos não estão se adaptando à carga horária que está comprovado na ciência que ajuda a criança. Menos de 10 horas por semana de terapia ABA não tem comprovação científica. Então, assim, a menor carga horária que a gente vai ter seriam 10 horas de aba mais fono, TO, psicólogo. Óbvio que varia de grau para grau, eu estou falando de maneira geral aqui, mas nem os planos de saúde estão conseguindo acompanhar isso, sabe? E a minha cutucada é, Cadu, mas a gente está se adaptando. Eu digo, gente, estamos há 10 anos aí que já está esse boom. E aí, vamos passar mais quanto tempo se adaptando? E as pessoas que são autistas hoje, elas vão esperar o quê para se adaptar, sabe? Nem todo mundo tem acesso ao instituto hoje. Queria eu. O grande trabalho da gente hoje é abrir o máximo de unidades possíveis para abrir mais vagas, para abrir vagas sociais. Mas assim, a gente sozinho não dá conta. Precisa de muito mais gente na causa, sabe? Mas vai chegar lá, né? É o que a gente espera. Com toda a espera. garra da equipe, toda a equipe que faz parte do instituto, né? Que trabalha com tanto amor, né? As pessoas que vão são tão bem recebidas. Vai dar certo. Deus quiser. Agora, a gente está terminando o programa, mas assim, eu queria que você alertasse os pais que estão em casa, né, as mães, os pais, os familiares, aos primeiros sinais. Isso é tão importante, porque assim a gente vive num piloto tão automático, né? Muitas vezes a gente passa o dia ali, é o jeitinho dele, tá tudo certo, né? Tem muito aquele pensamento também. Eu senti isso na pele, eu também vivi isso. O que você daria assim de dicas, de alertas para ficar mais ligado naquela criança? O que é que você tem que prestar atenção, sabe? Correr contra o tempo? Essa mensagem é super importante, Dani. Tipo assim, o diagnóstico precoce no autismo, ele ajuda no desenvolvimento dessa criança muito, gente. Quanto mais a gente demorar a perceber, a ter o diagnóstico, mais tempo a gente perde nesse desenvolvimento. Então, assim, fique atento a sinais, de maneira assim, o que é que se você estranhar de alguma coisa, tem sinais, obviamente, que indicam autismo, mas eu digo muito para os pais assim, tá estranhando alguma coisa, seja uma alimentação, ele só quer comer isso, ou ele só quer comer nesse horário, ou ele não olha para você, ou ele tem movimentos repetitivos, o flap, o saltinho, ou ele enfileira objetos, ou ele não sociabiliza com você mesmo, ou com outros familiares, ou com outras crianças. Ele não olha para você quando você chama. Ele gosta de um objeto, ele brinca de maneira diferente, pega um caminhãozinho, em vez de botar no chão, ele fica girando a roda o tempo todo, muito tempo. Esses são sinais clássicos, mas assim, o sinal que você identificar que você acha estranho no sentido de, eita, tô achando alguma coisa, vai no médico, corre, não perde tempo. Não, a frase que se derrubou muito de conceito é, toda criança tem seu tempo. Não, gente, não, o tempo é agora, não perde esse tempo, Tá com dúvida, vai atrás desse diagnóstico, vai atrás desse laudo, vai atrás de busca profissionais, sabe? O tempo para a criança é ouro. Se ele for autista, você tem direito a curtir o seu luto, você vai ficar triste, você vai... Mas assim, quanto antes você superar esse luto, e a rede de apoio, obviamente, é muito fundamental nisso, maior a chance do seu filho se desenvolver, sabe? Então a mensagem é essa, busca apoio, gente. Cria uma rede de apoio para te ajudar nessa jornada.
O que é que a gente pode esperar de Cadu Lins daqui para frente? O que é que vem de projeto novo? A gente sabe que tem muitos profissionais também da sua área, de outras áreas querendo, né, migrar para essa área agora, para atender essa demanda. O que é que você diria? A gente está entrando muito forte nas unidades, estão abrindo cada vez mais unidades, justamente para atender várias regiões da cidade em que a gente está sentindo essa lacuna. A gente vem muito forte agora na parte de educação, então a parte de cursos, de como ajudar seu filho em casa, como treinar profissionais, como ser um profissional mais capacitado, até pós-graduações e tudo, a gente vai passar a ter no Instituto também. A gente vem com um trabalho muito forte agora, Dani, que acho que cabe até outro programa sobre isso, que é o autismo adulto. Autistas adultos estão esquecidos aí na sociedade, eles não foram diagnosticados no passado e estão sofrendo muito, então a gente está abrindo vagas para autistas adultos também. E vem um que eu sou super fã, que é autistas no mercado de trabalho, que a gente vai dar um jeito de capacitar eles para botar eles para trabalhar onde quer que seja, sabe? A ideia é provar que o autista ele é capaz de fazer o que ele quiser, desde que ele tenha a ajuda necessária. Então tem um monte de projeto para vir aí. Que coisa boa, Cadu. Muito obrigada por você ter vindo, parado seu tempo um pouquinho, corrido, e ter vindo conversar com a gente. Que programa tão importante, sabe? Obrigada, de verdade. Chamou a gente para falar de autismo, a gente vai, porque informação, Daniel, está faltando, sabe? O autismo sofre muito preconceito e a gente chegou à conclusão que é por desinformação. Então abrir um programa desse pra gente falar só sobre autismo, com a audiência dessa, a gente sempre vai vir. Coisa boa. E você que está em casa, a gente deseja um final de semana abençoado, né, Cadu? Tudo de bom, que Deus te abençoe. Segue a gente nas redes sociais, viu? Conversa lá com a gente. E é isso, um grande beijo. TV Nova em todo lugar.